Hora de responder se Miguel Ángel Borja, ex-centroavante do Palmeiras e atualmente no River Plate, interessa ao Corinthians. Especulação que tomou conta das redes sociais, muita gente afirmando que o Borja discutiu com o Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, e estaria de saída do clube, e que seu destino poderia ser o Corinthians. Confesso que não entendi absolutamente nada. Primeiro porque o Corinthians não busca um centroavante. Se for para contratar um camisa 9, o escolhido será o Carlos Vinícius, que é torcedor do Corinthians, está livre no mercado e já baixou 2 vezes sua pedida para fechar com o timão. Depois, porque o Borja já passou pelo Palmeiras e tem como grande marca, além de fazer gols, ser um cara muito discreto, calmo e muitas vezes passivo, completamente diferente do perfil de atleta que o corintiano gosta. O torcedor do Corinthians gosta do jogador de raça, daquele que dá carrinho. O Borja é aquele atleta do Palmeiras que, enquanto praticamente todo mundo brigava, ele estava sentado no banco de reservas assistindo a essa treta generalizada. Não há nenhuma chance de o Borja ser contratado. Antes de gravar o vídeo, eu ainda consultei uma fonte corintiana. A pessoa disse que não tem a mínima ideia de onde surgiu essa especulação, de que hoje a prioridade do Corinthians é encontrar jogadores de velocidade para atuar ao lado do campo. Borja nunca esteve nos planos. O contrato do centroavante colombiano de 32 anos de idade se encerra no River Plate. No fim da temporada, ele está avaliado em 3,5 milhões de euros e tem vivido bons e maus momentos. Chegou a ser titular em jogo importante da Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, contra a Inter de Milão. Foi reserva na partida mais recente, embora com apenas 6 minutos em campo tenha balançado as redes. A saideira sobre o Corinthians, torcedores de uma organizada alvinegra estiveram no centro de treinamento nesta terça-feira para conversar com os atletas, com o Fabinho e também com o Dorival Júnior antes do embarque do time para o confronto contra o Ceará. Conversa amistosa, sem muita exaltação. Confesso que estou curioso para saber qual será o comportamento do Corinthians diante do Ceará, timão que não vence há 5 partidas e que começa a se aproximar da zona do rebaixamento e tem o São Paulo como adversário no próximo sábado. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que atrasou salários mais uma vez. Mas é importante destacar que eu não estou falando de direitos de imagem, e sim de salários em carteira. Em geral, o jogador de futebol no Brasil recebe uma parte em carteira. Esse salário é o mais importante, pode resultar em uma série de problemas em caso de atraso, além de direitos de imagem. Com 3 meses de direitos de imagem, o atleta pode recorrer à justiça para pedir a quebra do contrato. O Corinthians tem enfrentado, por conta do fluxo de caixa, inúmeros problemas com o pagamento dos direitos de imagem. Premiações também estão atrasadas, mas os salários em carteira são quase que rigorosamente pagos em dia. Essa foi só a 2ª vez na temporada que o Corinthians atrasa o pagamento dos salários em carteira, a primeira no mês de janeiro. Venceu o prazo do pagamento do salário em carteira do mês de junho, nessa segunda-feira, o 5º dia útil do mês. Até a tarde dessa terça-feira, os jogadores ainda não haviam recebido a grana. O presidente Osmar Stabile está tentando adiantar recursos para pagar primeiro os funcionários, cujos salários são menores e por conta disso tem mais dificuldades para pagamento das contas. Depois o Corinthians promete acertar a quitação com os seus jogadores. A ideia é que até o fim da semana tudo isso esteja resolvido. Só para completar, importante destacar também que o Corinthians deve, nesse momento, direitos de imagem do mês passado, prêmios do Campeonato Paulista, além de pagamentos a fornecedores. Se você o que achou do vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo a informação de que TT, a ex-atleta do Grêmio, hoje no Panathinaikos, interessa ao timão. Antes de consultar o Corinthians, já entrei em contato com o Pablo Bueno, que é o representante do TT, o cara que acompanha o TT desde que esse ponta surgiu no Grêmio. Hoje o TT tem 25 anos de idade, vem de uma temporada bem legal com a camisa do Panathinaikos da Grécia. 49 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ele havia sido comprado pelo Panathinaikos por 7.250.000 euros a uma temporada. Perguntei, Pablo, existe alguma chance de TT no Brasil? Abre aspas para ele, o TT não vem para cá em hipótese alguma. Ele foi eleito o melhor jogador do último campeonato grego. Vai continuar no futebol europeu. Cravou o empresário do atleta. Há a possibilidade de o TT sair do Panathinaikos, mas para se mudar por um clube maior em uma liga de mais expressão do que a do campeonato grego. Contrato por lá até julho de 2028. O Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Assim como não teve também em relação a Elinho. Atacante revelado no São Paulo, hoje no Toluca do México houve uma consulta, Toluca não topa emprestar o jogador.
Só para arrematar, também contei para vocês com exclusividade no vídeo da manhã dessa quinta-feira que Romarinho, que quer jogar no Timão, acabou sendo barrado por Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol alvinegro. No vídeo dessa sexta-feira, prometo trazer mais detalhes sobre uma dívida do Corinthians com Igor Coronato. A pendência chega a 10 milhões de reais apenas com luvas, pagamento pelos prêmios da assinatura do contrato. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora de outra notícia exclusiva. Quero falar que Elitão, zagueiro de 29 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Gostep, esteve na mira do Corinthians. O Timão busca de forma até desesperada por um zagueiro especialmente canhoto. O Elitão, que surgiu na base do Santo André e faz sucesso na Turquia, é canhoto, joga como zagueiro e também já foi utilizado como lateral esquerdo. O nome foi sugerido ao Corinthians, bem avaliado, e o Corinthians chegou a perguntar sobre a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E foi aí que o negócio estagnou. O Gostep, time da Turquia, que é dono dos direitos econômicos do atleta, só topa negociá-lo em definitivo. A alegação é de que não tem lógica vender alguém que é titular, emprestar alguém que é titular absoluto sem que o negócio seja vantajoso. E pro Gostep só há vantagem se o Elitão for vendido. Negócio na casa dos 2 milhões de euros, o Corinthians alega que não tem essa grana para gastar com um defensor de 29 anos de idade. Se você não conhece o Elitão, eu te apresento, atleta que surge na base do Santo André, passa por vários clubes no Brasil, até que se muda para um time bem pequeno de Portugal. Em 2022 e 2023 atua pelo CSKA da Bulgária e depois se muda para a Turquia, onde é titular absoluto. Só para completar, registrar uma declaração do Dorival, depois da derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino dentro de casa, ele disse, abre aspas, especificamente já falei à diretoria o que precisamos e há necessidade de reforços, o Fabinho está no mercado. Corinthians que chega ao 5º jogo sem vitória, são 3 empates e 2 derrotas. Tropeço contra o Red Bull Bragantino tem muito a ver com o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, mas também com os 2 gols claríssimos perdidos por Ángel Romero. Destaque negativo para o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês e teve outra atuação apagada. Para piorar, o Memphis ainda tomou um cartão amarelo, depois de sofrer uma falta do Fabinho, ele vai empurrar o volante do Red Bull e toma o cartão, terceiro cartão amarelo, que o tira da partida contra o Fortaleza. Muita gente da nova diretoria tem certeza de que o Memphis forçou o cartão amarelo. Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Chegaram a publicar no final de semana que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Chelsea. Informação divulgada por uma conta chamada Informante Fiel. E aqui vem a novidade. Conversei com uma pessoa super envolvida nessas tratativas para afirmar que o Chelsea nunca observou nem quis o Hugo Souza. Jogador completamente fora dos planos do Chelsea, assim como recentemente quando especularam que o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também estaria na mira do Chelsea, outra informação equivocada. O Chelsea está em busca no mercado de jogadores abaixo dos 21 anos de idade. O Hugo Souza, hoje com 26 anos de idade, não faz parte do perfil de atletas que o clube inglês busca. O Hugo Souza que tem se valorizado, especialmente depois da convocação para a seleção brasileira. Nem se descarta a possibilidade de alguma proposta do futebol europeu ao longo da janela que está começando. Mas para o Chelsea eu posso cravar que ele não vai. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians recebe às 19 horas na Neoquímica Arena o Red Bull Bragantino na retomada do Campeonato Brasileiro. E vale a lembrança de que o Corinthians não vem numa boa fase. São 4 partidas sem vitória, com 3 empates e 1 derrota. Nesses 4 jogos, apenas 1 gol marcado. Corinthians que empatou com o Galo, com Vitória e com o Grêmio e perdeu para o Huracan, o único gol marcado nessa sequência, diante do Grêmio, empate em 1-1. E você, está confiante numa vitória do Corinthians? Use espaço para comentário e registre o seu placar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu importante vitória nos tribunais, que pode garantir uma economia de quase 300 milhões de reais. É que a 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a cobrança de 298 milhões de reais em ISS feita pelo município contra o Corinthians. Esse valor se refere aos anos de 2015 a 2018. Decisão entendeu que as receitas com patrocínio, direitos de TV e mídia estática não configuram prestação de serviço tributável, o ISS.
Dessa maneira, o Corinthians se vê livre de um pagamento extremamente grande para um clube que deve 2 bilhões e meio de reais. É o mesmo que dizer que essa dívida cai para 2 bilhões e 200 milhões. É importante lembrar, porém, que ainda há a possibilidade de uma instância superior definir esse caso. Inclusive, essa é a tendência de que, a partir dessa primeira decisão, o caso parta por uma instância maior e aí sim a gente tenha o veredito final. Só para completar, o noticiário corintiano, o Timão que enfrenta o Ceará, precisando vencer antes da partida contra o São Paulo, marcada para sábado no Morumbi. Agora sim, bora falar sobre o Corinthians e um péssimo negócio nas categorias de base, mais um, esse promovido por Claudinei Alves, que era braço direito do presidente Augusto Melo. Pois bem, Corinthians contratou um atacante uruguaio chamado Franco Delgado para as categorias de base, operação de 630 mil reais. Não é comum gastar tudo isso por um atleta que venha para a base. Mas beleza, tudo bem, faz parte, então, enfim, mais um dos 87 jogadores contratados para o Sub-17 e Sub-20. Esse atacante está deixando o Corinthians via justiça. E a cobrança judicial é de mais 600 mil reais. Ele alega que não recebeu o fundo de garantia por 7 meses, cobra também o 13º, além de todos os salários até o fim do contrato, que se encerraria em março de 2027. Com uma observação importante, o Franco Delgado ganhava 15 mil reais por mês no primeiro ano de contrato, esse salário subiu para 20 mil reais a partir do segundo ano de contrato. Atacante que praticamente não jogou pelo Timão e pode chegar a um custo de 1 milhão e 200 mil reais. E o Augusto Melo vive dizendo que só deu bons negócios ao Corinthians. Ele e Claudinei Alves precisam se explicar bastante. Eu já contei para vocês, inclusive, que a polícia, mesmo que investiga toda a operação Vai de Bet, segue analisando com carinho e cuidado operações feitas nas categorias de base, até porque existem uma série de suspeitas e eu prometo ficar de olho para deixar vocês bem informados, beleza? Bora falar agora sobre a barca no Corinthians. O técnico Dorival Júnior e o novo presidente Osmar Stabile fecharam uma lista de atletas que estão fora dos planos do Timão para o segundo semestre. E a ideia é utilizar dos conhecimentos do Fabinho Soldado e das relações dele para buscar interessados. Não devem ficar no Corinthians. Léo Maná, lateral direito, Hugo, lateral esquerdo, Palácios, lateral esquerdo, Charles, volante, Rian, volante e o meia Igor Coronado. Podem sair outros jogadores também, tá? Não se descarta, por exemplo, situações de Yuri Alberto, Rodrigo Garro, de Breno Bidon, mas esses atletas que eu citei inicialmente são todos jogadores que não fazem parte dos planos. A gente pode incluir também o Félix Torres, se pintar uma proposta próxima dos 7 milhões e meio de dólares que o Corinthians gastou para comprá-lo do Santos Laguna, haverá a negociação. Houve até recentemente uma consulta de um time do mundo árabe, mas com cifras bem inferiores aos 7 milhões e meio de dólares. Importante contar que o Corinthians já começa a planejar substitutos para esses jogadores. E a saída de toda essa galera garantiria um enorme conforto com o fluxo de caixa, além de uma redução importante nos custos. Pastor, lateral direito de 25 anos de idade, brasileiro que defendia o Farense, já pediu para ser negociado. O clube português que foi rebaixado para a segunda divisão faz jogo duro e o Corinthians já informou ao Pastor que se conseguir negociar o Léo Maná por empréstimo ou em definitivo, vai buscar a sua contratação. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.